Olá, tudo bem com você? E o presidente Lula sancionou a denominada Lei Bárbara Pena, Lei 15.410, que entrou em vigor dia 21 de maio de 2026. Tá? E essa lei ela traz uma série de modificações na lei de execuções penais e na lei de tortura. Vou colocar aí na lousa, né, grande, para a gente poder acompanhar. Então aqui, ó, nessa parte, ele traz a descrição. Ó, altera a lei 7.210, de 11 de julho de 84, a lei de execução penal. Lembrando que a lei de execuções penais é a lei que cuida dos incidentes de execução, seja execução definitiva ou provisória, né, dentro do território nacional. Definitiva quando o indivíduo já tem condenação com trânsito em julgado, e a execução provisória quando ele está cumprindo, por exemplo, ali numa prisão preventiva, o tempo que ele está na preventiva já vai descontando da condenação posterior, caso ele seja efetivamente condenado. Então, altera a lei de execuções penais para estabelecer medidas destinadas a reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, especialmente contra a reiteração de ameaça ou de violência perpetrada por agressores condenados ou submetidos à prisão provisória. Né? Então tá aqui. E a Lei 9.455, de 7 de abril de 97, a Lei de Crimes, né, de Tortura. Então, a Lei 15.410, ela traz alterações tanto na Lei de Execuções Penais quanto na Lei de Crimes de Tortura. Então, vamos dar uma olhada quais foram essas modificações que a nova lei trouxe para a lei de execuções. Vamos ver primeiro a lei de execuções penais. Lá no artigo 50 da lei de execuções penais, que é o artigo que fala sobre falta grave, traz o seguinte, ó, é considerado agora falta grave se, né, o condenado aqui se aproximar da residência ou do local de trabalho da vítima ou de seus familiares durante o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. Lembrando que no Brasil nós temos 3 sistemas: fechado, semiaberto e aberto. O fechado é o mais rigoroso, semiaberto intermediário e o regime aberto é o mais brando. Ou ainda no gozo de qualquer benefício que lhe autorize a saída do estabelecimento penal, uma vez estabelecidas as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, nos casos de condenação por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o que esse dispositivo ele traz? Ele traz expressamente a determinação que configura a falta grave se o indivíduo que está condenado, né, e eles têm ali condenado dentro, né, um dos crimes dentro da dinâmica da Lei Maria da Penha, e ele está cumprindo pena ali no regime semiaberto e aberto, que são aqueles que possibilitam a eventual saída do indivíduo do sistema carcerário, ainda que temporariamente. E quando ele tem essa possibilidade de sair, ele vai lá e ele se aproxima, né? Ele desrespeita a medida protetiva de distanciamento, se aproxima da vítima ou dos seus familiares, e isso agora caracteriza falta grave. Eu só quero deixar claro que a própria lei de execuções penais, ó, no artigo 52, ela já trazia um dispositivo que é o seguinte: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Então, só que essa aqui era uma determinação geral: a prática de qualquer crime dentro ou fora do sistema carcerário. Por exemplo, um preso dentro do sistema que é flagrado com droga, flagrado com algum objeto ilícito, né? Então, isso era considerado crime, logo falta grave. Agora, né, a nova lei, ela traz uma previsão específica, né, no caso do descumprimento de medida protetiva. Tá, Salim, mas por que aqui, então, no artigo 52, caberia? Porque a Lei Maria da Penha, ela tem um crime específico. Olha lá, o artigo 24A, ele diz o seguinte, ó: descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista na lei. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, o próprio descumprimento, né, da medida protetiva já caracteriza crime segundo a Lei Maria da Penha. Então, caberia essa regra geral, né, no caso do descumprimento. Mas o legislador foi mais específico, buscando trazer mais proteção, né, mensagem aí contra os agressores, né, dentro da dinâmica da violência doméstica, colocou expressamente como falta grave esse descumprimento. A segunda situação, ó, é a seguinte: agora, né, o parágrafo 8º, ele diz o seguinte, ó: também está sujeito ao regime disciplinar diferenciado nos termos do caput desse artigo o preso que, tendo cometido crime de violência doméstica familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares.
Então agora é possível o juiz determinar o RDD, o regime disciplinar diferenciado, que é aquele tipo de regime o mais rigoroso que nós temos no sistema de execução, que era destinado a presos de alta periculosidade, a presos que integram organizações criminosas, né? É o regime mais endurecido que nós temos no sistema. Então, até então, esse regime só era destinado a esse tipo de preso. Agora, né, a lei amplia a possibilidade para que presos que estejam cumprindo pena aí pela lei, pela violência doméstica e familiar, né, que ameacem ou pratiquem algum tipo de violência contra a mulher e seus familiares, seja regredido, seja colocado dentro do regime disciplinar diferenciado. Então, eventualmente, ele saiu do sistema por uma saidinha ou beneficiado com uma progressão de regime, e aí ele vai lá e ameaça a vítima, né? Ameaça os seus familiares, o juiz terá essa ferramenta de colocá-lo no regime disciplinar diferenciado. Outra medida, olha só, parágrafo 4º do artigo 86, né? Será transferido para o estabelecimento penal localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, então pode ir por uma outra. Então, alguém que cometeu violência doméstica aqui em São Paulo, né, pode ser transferido para um presídio do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, enfim, ou um presídio federal, lá, inclusive da União, ou condenado ou preso provisório que, tendo condenado ou preso provisório, condenado é aquele que já está cumprindo pena definitiva, preso provisório é aquele que está ou em prisão temporária ou em prisão preventiva. São as chamadas prisões processuais. Tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça ou pratique violência contra a vítima e seus familiares durante o cumprimento de pena. Vejam só, além da possibilidade de colocar esse indivíduo no RDD, ele também pode ser transferido para um presídio em outra unidade da federação, afastando esse criminoso da vítima e dos familiares dela, porque aí, mesmo condenado, ele reitera e vai lá e ameaça, né, e perturba a vida da vítima e dos familiares dela. Então, essa medida colocada nessa nova lei. E por fim, né, a última questão aqui, para a gente observar, é que agora constitui crime de tortura, olha só, foi inserido na lei de crime de tortura, lei 9.455 de 97, qual conduta? Olha lá, submeter mulher reiteradamente, então exige a reiteração, a recidiva ali dessa conduta, a intenso sofrimento físico ou mental no contexto da violência doméstica e familiar, sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais. Então, aquele indivíduo que submete a mulher de maneira reiterada a intenso sofrimento físico ou mental, essa conduta agora é considerada crime de tortura. Pessoal, olha a gravidade disso. Agora é considerado crime de tortura. Então, né, a lei, olha aqui, né, estou mostrando aqui no rodapé dela, ó, ela foi publicada no dia 20 de maio de 2026, né? Aliás, ela foi assinada no dia 20 de maio de 2026 e publicada no Diário Oficial no dia 21 de maio de 2026, né, trazendo modificações interessantes aqui na lei de execuções penais, seja para considerar a falta grave, seja para possibilitar agora o RDD nessas situações, seja a possibilidade de transferência para outra unidade da federação, ou caracterizando como crime de tortura a conduta de imposição de intenso sofrimento físico ou mental de forma reiterada contra a mulher. Bacana? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o joinha aí, compartilha e comente o que você achou. Você acha que essa lei é uma inovação interessante? Ela é positiva? Ela traz mais proteção ou não? Qual a sua opinião? Né? Aqui a gente só abre a discussão, o bate-papo. Fique à vontade aí para deixar o seu comentário para a gente continuar a discussão. Um grande abraço.